Fala, galera! A polêmica tá pegando fogo! O craque Neto não economizou nas palavras e detonou os jogadores do Vasco, saindo em defesa do Wesley. Que nos acréscimos, o garoto fez uma graça dentro de campo e os vascaínos não gostaram, partindo pra cima dele. Será que teve desrespeito ou foi puro futebol? Vamos analisar tudo o que rolou e mostrar a reação do Neto sobre essa confusão. Bora pro vídeo! Aconteceu aqui com o nosso querido Flamengo. O Flamengo mete 2-0 no Vasco e a gente tem o Igor, certo, Hernani? Vamos botar o Igor pra falar com a gente. O primeiro clássico dos milhões da temporada. Quase 45 mil torcedores foram ao Maracanã. E no primeiro tempo, só um time jogou. Com muito mais posse de bola, o Flamengo dominou as ações. Aos 27 minutos, Plata foi derrubado por Zuccarello na área. Pênalti. Bruno Henrique bateu e fez. Foi o 9º gol dele diante do Vasco em 14 partidas. Mais um do homem clássico. Em clássico, eu sou um cara iluminado e as oportunidades aparecem e eu estou ali pronto para fazer o gol. A vantagem poderia ter aumentado ainda na etapa inicial. Varela cruzou, Léo Jardim tentou cortar e Plata tocou de cabeça para a rede. Mas depois da revisão do VAR, Varela foi visto em posição de impedimento no início do lance. No segundo tempo, o Vasco voltou melhor e chutou pela primeira vez ao gol com Tietê. Zuccarello também tentou, mas a chance mais perigosa foi nessa jogada. Puma Rodrigues cruzou e Verratti cabeceou na trave. Segundo tempo com uma atitude muito diferente, que tem que ser Vasco, que tem que encarar um clássico e que tem que ser Vasco sempre. Foi isso que eu falei agora no final do jogo. Atitude que não serviu para mudar o rumo da partida. Wesley poderia ter ampliado, mas foi dos pés de Everton Cebolinha que saiu segundo, batida no ângulo. Já nos acréscimos, Wesley tocou para um lado e olhou para o outro. E o tempo fechou. Em campo e nas arquibancadas, vascaínos tentaram invadir o gramado. Cabeça quente, com o quarto confronto sem vencer. E o risco de não se classificar para as semifinais. O final foi... A gente sentou de respeitar por lo que o jogador dele fez, mas foi parte do jogo. Fez aqui, a gente tem que ter muita autocrítica, muita vergonha para melhorar. Todo mundo sabe dar um passe virando a cara, todo mundo faz uma graça, uma letra. Isso não é de respeitar, é futebol. Eu me achei no momento de fazer aquilo e eu fiz. Só que o Coutinho achou que foi de respeito e eu sou fã dele, já viu ele jogando na seleção. Ele tem vários passes virando a cara também e tipo, quando acontece com ele já tá bravo porque perdeu. E veio descontar em mim, só que eu fujo de confusão, cara. Sou tranquilo, desculpa se eu desrespeitei o Vasco, não foi minha intenção. Ele sabe que ele tá errado. Eu adoro jovens, moleques que gostam que sejam abusados, que sejam ousados, que vão pra cima, mas que não desrespeitem. O Flamengo finalizou a sequência de 3 clássicos sem derrotas. Foram 2 vitórias e 1 empate. E o mais importante, a classificação para as semifinais garantida com uma rodada de antecedência. Saímos aí invicto desses clássicos, que nos dá mais confiança para a sequência do trabalho e para a fase final do Carioca. A fase é tão boa que Felipe Luiz até lembrou de Jorge Jesus. Foi um grande jogo, Foi um jogo com uma vitória com nota artística, como diria o treinador que eu tive. Os jogadores estão com um nível de confiança altíssimo, estão muito bem. Eu estava falando aqui, o Felipe Luiz, ele sai de casa, ele vai correndo, ele vai... A verdade é o seguinte, quem não sabe jogar futebol não deveria entrar no Maracanã. Então vocês não podiam jogar com o Rivelino, que é elástico. Não podiam jogar com o Adílio, que é caneta. Vocês não podiam jogar com o Andrade. Vocês não podiam jogar com o Roberto Dinamite. Vocês não podiam jogar com o Carlos Alberto Pintinho. Vocês não podiam jogar com o Uri Geller, ponta esquerda. Vocês não podiam jogar com o Lico. Vocês não poderiam jogar com o Giovani. Vocês não podiam jogar contra o Romário. Vocês não podiam jogar. Ou seja, é uma vergonha o Vasco querer arranjar uma briga com esse menino Wesley, que, por sinal, tem que ser convocado
para a Copa do Mundo, que hoje é um dos melhores laterais direitos do Brasil, é o Wesley. Parabéns, Wesley, por você ter jogado futebol. Ô Coutinho, você mesmo na zona 14, você não foi pra zona 14 com o Tito, você não vai em zona e você também não joga. E aí você quer ficar bravinho porque aí o Wesley jogou futebol, Rosinei. Ah, é brincadeira, craque, é brincadeira. Ele não fez nada demais ali, né? Fez uma graça, que é normal do futebol. O Mário Sérgio, que tá no céu, não jogava futebol. O Mário Sérgio, o Sócrates, que tava de calcanhar, também não podia jogar futebol. E hoje, vocês... O que ele fez demais ali, Rosinei? Não fez nada demais, craque. Ele fez ali umas graças ali, tocou a bola, virando a cara, e não foi nada demais assim pra gerar uma confusão como essa. Futebol. Ronaldinho, você que jogou com o Ronaldinho Gaúcho, ele fazia pouco isso, né? Fazia pouco. Quase todos os lances ele fazia isso, então não via problema nenhum, ninguém arrumava confusão. O Wesley também não fez nada demais ali. Deu tapa, olhou. Qual o problema? Nada Qual o problema? Então quer dizer que você não pode fazer isso, que é o desrespeito ao jogador do Vasco. Você ser ruim. Desrespeito ao Vasco, que está há 10 anos aí nessa desgraça, que é uma torcida incrível e que tem um nome maravilhoso. Aí você tem passar uma vergonha dessa, Quesada. Ô, Netão, aí tem uma mensagem subliminar, né? Quando o craque brasileiro... Eu não sei o que é isso, mas deve ser subliminar. É uma mensagem que não está tão na cara, mas se a gente analisar com profundidade, a gente vai interpretar melhor. Quando o craque brasileiro vai para a Europa e lá os caras impedem que ele drible, a gente até entende. Agora, o Coutinho que saiu craque daqui, foi jogar na Europa, volta e reclama de um companheiro que está fazendo futebol brasileiro. Quantos gols tem o Felipe Coutinho na volta dele? Cara, isso é o fim da picada, realmente. A gente tá no fim do poço. Ô, Godoy, você que foi o árbitro, você que sempre foi muito duro, você foi um dos maiores árbitros desse país, foi falta de respeito ou não o que o Wesley fez? Falta de respeito, Dorival Júnior, de você não levar ele para a Copa do Mundo. Falta de respeito é não convocar o Wesley para a seleção brasileira. Falta de respeito com o torcedor do Vasco está cometendo o time do Vasco. Isso sim é Sabe falta quantos de gols o respeito. Felipe Coutinho fez, Godoy? 2. Essa mediocridade de futebol que o Vasco está jogando, isso é falta de respeito. Parabéns ao Léo Ortiz, hein? Que foi lá, ficou na frente do menino e foi macho para... Quer dizer, quando o Verrete fizer um gol de bicicleta, então, quando ele der uma caneta, não pode, então. Então, unam essa vontade de agredir o adversário. Joga bola, né? E joguem para vencer e vençam o adversário. É o reflexo da mediocridade técnica do time. Isso daí. E aí tem uma... Aí, Marília, sabendo que perdeu o jogo, eles transferem a ruindade deles, a ruindade do treinador, a ruindade dos jogadores, a ruindade de todo mundo, numa coisa normal, que é só jogar futebol, Marília Ruiz. Pelo menos é o meu pensamento. Eu vou ficar com aqui o programa do Craque Neto com as falas de um outro craque, amigo nosso, Lédio Carmona. O grande Lédio Carmona. Grande vascaíno também, acho que talvez o mais técnico comentarista de futebol. O que o Vasco fez em campo ontem foi constrangedor. Não é constrangedor virar o rosto para dar um drible. Constrangedor foi o futebolzinho que o Vasco jogou no primeiro tempo. Constrangedor é as ideias e não ideias do Pedrinho para que o time vai ou não vai fazer. Você não contrata o Carille para jogar igual o Guardiola, mesmo que você não tenha os jogadores. Os técnicos pensam diferente futebol. Acho que a melhor coisa que aconteceu para o Vasco ontem foi a entrevista do Verrete, que foi o melhorzinho. Falta de vergonha. A gente precisa ter autocrítica e fazer jogar o Vasco jogar mais do que está jogando. É isso que o Vasco precisa fazer, porque me parece que o Vasco, o único carioca que não está no Super Mundial, de novo vai entrar no Campeonato Brasileiro, se classificando ou não se classificando para a final do Campeonato Carioca, para lutar contra alguma coisa ou tentar uma vaga em Sul-Americana. E o Vasco está há muito tempo nessa. O Vasco há muito tempo deixa de ser o Vasco, né? Diga-se de passagem, o Vasco é um time monstruoso na sua categoria, na sua visão. O Flamengo é um time que vai buscar o título, vai buscar os títulos, diga-se de passagem. E o Felipe Luiz está demonstrando um treinador incrível. Galera, agora fiquem com um corte da Jovem Pan Esportes. Pilhado e Mauro César analisam a vitória do Flamengo sobre o Vasco e discutem a polêmica no final do jogo envolvendo Wesley. Enquanto Pilhado detona os jogadores do Vasco, Mauro faz ponderações sobre a situação. Confiram e deixem nos comentários a opinião de vocês sobre essa polêmica.
E bora pro vídeo. Pela primeira vez eu vou discordar do Filipe Luiz, hein? Que quem tá acompanhando o programa sabe como eu admiro o trabalho do Filipe Luiz. Agora, pra mim, não tinha que criticar o Wesley pelo que aconteceu no final do jogo. Não tinha que dizer que ele errou, porque pra mim o Wesley não errou. Chega dessa palhaçada. Ah, quis desrespeitar o adversário. Que seja. Se quiser desrespeitar o adversário, zoar o adversário, mas sendo com arte, com futebol bonito, pra mim, ok. E eu vou levar esse debate aqui pra mesa com Mauro César Pereira, Flávio Prado, Bruno Prado, porque eu cansei dessa palhaçada de jogador que faz coisa bonita com a bola, ser criticado, ser crucificado, enquanto um bando de jogador que estava matando a bola pelo Vasco queria criar confusão com o Wesley, desrespeitou. Quem desrespeita a camisa do Vasco é esse time que hoje veste a camisa do Vasco, que é um time ruim, é um time que não consegue fazer frente com o Flamengo. É a minha opinião. Eu acho que o torcedor do Vasco, ele tem que cobrar sim, porque é constrangedor. Você vê o seu time contra o seu arquirrival não ser nem mais considerado clássico muitas vezes. Então faz o seguinte, Wesley, entra de tesoura, dá voadora nos outros, quebra a perna dos outros, que aí ninguém vai te criticar. Aqui palhaçada, gente. Agora o garoto não pode se divertir jogando bola. Ah, ele quis zoar o adversário, azar. Se ele tá ganhando, se ele não tá fazendo falta, se ele não tá xingando ninguém, se ele tá jogando futebol, ele pode provocar quem ele quiser. Ou não, o Garrincha ficou marcado pelo quê? Pela arte, pela provocação. Que se dane esse bando de idiota, na minha opinião, que quer criticar um dos melhores jogadores do futebol brasileiro hoje. Essa é a verdade. O Wesley hoje é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, em atividade no futebol brasileiro. Porque o cara deu um passe de letra. Ah, ele é marrento. Ah, ele é... Cara, pelo amor de Deus, eu vou ter que falar sobre esse assunto que eu acho uma palhaçada e pela primeira vez eu discordo do Filipe Luiz. Tanto de decisão dele, que eu sou o maior fã do Filipe Luiz aqui. Fui, assim, um dos primeiros a defender ele como técnico do Flamengo. Primeira vez você não... Como você é idiota. Agora você fica voltando... Fui um dos primeiros a defender que ele virasse o treinador do Flamengo, porque eu detestava o trabalho do Tite. Agora, pra mim, nada a ver ele falar que o Wesley errou. Pra mim, o Wesley não errou, não. Como não teria errado o Felipe Coutinho se o Vasco tivesse ganhando e dado passe de letra, gente? Provocação faz parte do futebol. Passe de letra faz parte do futebol. Futebol bonito faz parte do futebol. Agora, quando alguém faz uma falta criminosa, eu não vejo tanto ataque quanto a gente viu ao Wesley. Então, eu discordo. Mauro César Pereira, vamos falar da grande palhaçada de ontem. Na minha opinião, não sei se pra você é palhaçada. Cara, o Wesley hoje é o melhor jogador em atividade na posição dele brasileiro. Vou além, pronto. No mundo, pra mim, hoje, não tem um lateral direito brasileiro melhor que o Wesley. Minha opinião. No geral, ele é um dos melhores jogadores em atividade no Brasil. Aí, é claro, o Wesley, ele é um moleque abusado. Até por ser abusado, ele é o baita jogador que ele é. Porque se fosse um jogador frouxo, um jogador burocrático, ele não ia ser esse jogador que ele é. É pelo temperamento dele, ele vai pra dentro, ele arrisca. O Filipe Luiz deu a ele a confiança pra ir pra cima, porque o Tite conseguia colocar no banco ele e o Léo Ortiz, coisa que é inacreditável. E aí o moleque tá bem. O moleque tá voando, tá sendo elogiado, todo mundo falando em Wesley na seleção brasileira e querem agora, primeiro, né, Coutinho, Payet, todos esses que foram pra cima dele, deviam estar mais preocupados em jogar futebol, que não estão jogando nada pelo Vasco da Gama. Cara, qual é o problema dessa jogada? Me diz, ele quis zoar o rival, que se dane, ele pode querer o que ele quiser. Ele acertou o passe, não acertou? O passe foi certo, ele não errou. Ele tava segurando a bola, Flamengo ganhando o jogo. E aí eu vi até coleguinha da mídia dizendo, desrespeito ao adversário, então vai pro escambau. Porque desrespeito pro adversário, na minha opinião, do que eu vejo de futebol, é entrada pra tirar o cara de campo por 6 meses, é deslealdade, é preconceito, é antijogo. Cara, isso pra mim é o futebol. Eu amaria ter vivido na época do Garrincha. Eu não vi. O Garrincha era pura provocação aos adversários. E era o que o torcedor gosta de ver. O torcedor do Flamengo que estava no Maracanã ontem, Mauro, ele amou ver isso aí. Como o torcedor do Vasco amava ver o Pedrinho fazendo embaixadinha,
que fez a embaixadinha na frente do Beto, o Edmundo dançando na frente da defesa do Flamengo, dançando qual é. Eu nunca fui contra isso. Quando o Vasco fazia também, eu acho legal. E aí parece que o moleque vira um vilão e até o Felipe Luiz criticar. Eu não acho que o Felipe Luiz devia deixar isso virar tema. É futebol, é bonito e ele joga pra caramba. Você discorda totalmente do que eu falei? Não, eu discordo parcialmente. Eu entendo assim. Primeiro assim, eu penso que o jogador pode fazer o que ele quiser em campo. Mas quando o jogo tá ganho, aí é fácil, né? Eu falava isso do Neymar, por exemplo, quando o Neymar jogava do Barcelona, eu lembro sempre de um jogo contra o Atlético Bilbao, que ele tomou esporro até do Puyol, se não falha a memória, porque estava 4-1, acho que Copa do Rei. Aí ele começou a fazer graça na linha de fundo, e os caras do Atlético ficaram na bronca, e o pessoal do Barcelona também. Porque tá 4-1, pô, é mole você ficar tirando onda. O Garrincha ia para cima dos caras quando tava 0-0, não tá perdendo, e ia para dentro, passava pelos caras. Então eu acho assim, quando você faz uma jogada para fazer uma graça, e é uma graça, né? Você poderia dar o passo de outra forma. Você faz isso quando já está 2-0, acabando o jogo, e os caras perdendo de novo o Flamengo, é claro que você está, de certa forma, dando uma alfinetada. Eu acho assim, faz quando está 0-0, faz quando está perdendo, aí você faz. Quando está ganhando assim é mole, porra, porque o adversário já está nervoso, todo mundo de cabeça quente, perdendo mais um jogo, uma atuação muito ruim, né? Aí tem essa reação. Se fosse agora todo mundo calmo, talvez até o próprio jogador do Vasco, cara, não faria isso. Mas na hora ali o cara ficou nervoso, tudo, acho que... Enfim, e eu entendo o Felipe Luiz, que ele não pode publicamente estimular isso, senão amanhã o moleque vai fazer de novo. E aí vai ter mais confusão, ele vai querer conter, ele não quer que o cara seja expulso. Então eu entendo, talvez até ele não ache nada demais, mas ele pensa, cara, se eu publicamente apoiar o Wesley nisso aqui, eu estou tentando entender a cabeça dele. Amanhã outros garotos da base que eu vou aproveitar, e ele conhece os meninos, que ele trabalhou com eles, também vão achar que podem fazer isso sempre que o Flamengo estiver vencendo um jogo. Então o último lance, eram 50 minutos, já ia terminar os acréscimos. 2-0. Tinha acabado de fazer o segundo gol, o Flamengo tinha acabado de matar o jogo. As chances do Vasco desapareceram naquele momento. Aí o cara perde a cabeça, fica nervoso, o jogador, enfim. E eu entendo o técnico não alimentar isso, porque alimentar isso, amanhã, isso vai se repetir mais vezes com o Wesley e com outros. E ele não quer que o jogador dele seja expulso. Que mais um pouco ali, alguém dá um catinho de papo no Wesley, revida e pega um gancho, como aconteceu agora com a história do Barbosa e o Cleiton. Então eu entendo a postura do Felipe Luiz no sentido de que ele não vai querer alimentar situações que gerem conflito e que pode gerar uma expulsão do jogador dele. Agora, eu acho que quem faz isso nos 2-0 tem que fazer quando está 0-0. E o Wesley faz, você não acha? Então faz quando está 0-0. Mas ele faz, o Wesley é abusado. Aí não costuma ter confusão. Porque quando você faz como tá ganho, é fácil, né? E quem tá tirando uma onda, tá, gente. Vou falar português, claro. É claro, é um tapinha assim de lado, negócio de olha pro lado, toca pro outro. O Ronaldinho fazia isso, não fazia quando tava 0-0 também. Mas é isso que eu falo. Toda hora, o tempo todo. Então você é contra a provocação. É porque eu sou a favor da provocação. Eu acho o seguinte, é rivalidade, você tá ganhando. Eu acho que a provocação é meter gol. Mete 2, mete 3, mete 4. É golear, já que tá ganhando. Goleia, amassa o adversário. Não fez 6 ano passado? Fizesse mais gols. Ganhasse de 3, de 4, de 5, do que fosse possível, essa é a melhor provocação que tem. E acho que vale a provocação e tudo bem, uma comemoração, tudo, tirar um sarro. É do jogo também, acho que faz parte. Só que você tem que entender que numa dessa você acaba, de repente, você acaba prejudicando o seu time. Você pode tomar um cartão, o árbitro pode fazer uma média, expulsar todo mundo. Você sabe um contato, é que ele foi esperto ali, saiu de perto. Se alguém encosta a mão nele e ele revida, já pega um gancho. Ainda mais depois do que aconteceu com o Barbosa na quarta-feira lá, e o Cleiton, e o Bruno Henrique, aquela história toda. Então, assim, eu acho que tem todo um contexto. Eu gosto da provocação, acho que tem que ter provocação. Só acho que tem que ter um pouco de inteligência aí, para você não se colocar na situação que você pode ser arrastado. É que nem um jogador que é expulso e quer levar outro junto, né? O cara foi expulso, já está fora, ele antes de sair do campo, ele fica xingando o adversário. Indo para cima, empurrando. Sai de perto. Se você ficar perto ali, querer ser o valentão, você vai te levar junto. Porque o cara encosta em você, você larga a mão nele, vou ter que te expulsar também. Você bateu nele, está expulso. Quer dizer, tem que sair de perto. Ele foi inteligente ali quando saiu de perto. Mas eu entendo o Felipe Luiz. Eu acho que na situação dele como técnico, talvez ali dentro até ele possa falar diferente. Mas publicamente, se ele concorda, entendeu? Ah, isso mesmo e tal, putz, ele alimenta mais a polêmica e claramente ele não quer alimentar a polêmica. Ele nos jogos, nas coletivas... Nem como jogador, né? Ele é um cara sóbrio. E nas coletivas, você repara que ele fala muito do jogo. Responde. Ontem teve uma pergunta sobre o Alcaraz. Ele respondeu educadamente. Legal, é isso.
Até na live que eu fiz ontem lá no meu canal, depois alguém falou assim, pois é, quantos técnicos responderiam dessa forma? Não, muitos dariam um esporro no repórter. Você quer? Não joga mais aqui? Não precisa nem citar nomes. É muito fácil identificar, né? Porque o que aconteceu? Para quem não sabe, o Alcaraz ontem começou o primeiro jogo dele pelo Everton, fora de casa, contra o Crystal Palace, que estava à frente do Everton na tabela. Ele deu uma assistência para o primeiro gol e fez o segundo gol. E foi o melhor em campo, né? Então, jogou bem ontem. Aí, claro, e um repórter... Na Premier League. Na Premier League. Ah, mas são times menores. Mas a vitória do Everton tem mais gente no mundo assistindo do que o Flamengo e o Vasco. Eu acho que foi fora de casa. Foi fora de casa, foi em Londres o jogo. Foi o Crystal Palace estava na frente deles. Eles passaram, inclusive, o Tottenham e o Manchester United naquele momento que estão jogando agora, na classificação. Então, ele ontem teve a primeira grande atuação dele, né? E aí perguntaram, ele respondeu educadamente, não, torço que dê tudo certo com ele e tal, bababá. E ok, respondeu. Então, claramente, ele não quer polêmica. Então, eu entendo o lado dele. Se ele alimenta essa polêmica com Wesley, ele dá meio que uma licença publicamente para ele fazer mais vezes e ele sabe que isso pode trazer confusão. E ele não quer confusão. Ele quer que o time dele jogue. Isso está muito claro. E o que aconteceu na quarta-feira já não foi bom, né? Por muito pouco o Bruno Henrique não foi expulso. Fez o gol ontem. Se o Bruno Henrique não tem sangue frio ali na hora que o Barbosa vai para cima dele, quer esganar ele, ele é expulso também. Mas o Gerson não jogou. Quer dizer, nem fez falta ontem, o Flamengo jogou muito bem. Mas é claro que ele não gostou de ficar sem o Gerson. Então acho que na cabeça dele, cara, se eu ficar alimentando isso aqui, amanhã esse moleque vai fazer de novo, aí vai tomar um tapa na orelha, aí vai revidar, vai ser expulso, e não quero perder meu jogador. Então ele, não, eu já falei com ele e tal. Ele também se desculpou no campo, o menino também foi bem depois. Na entrevista dentro do campo, ele falou assim, não quis respeitar, se for, peço desculpa. Acabou, ponto final. Ponto final. Agora, faça quando tiver 0-0. Eu acho isso. Quando estiver perdendo o jogo, aí vai dar drible, olha para um lado, toca para o outro. O Ronaldinho fazia assim, o tempo todo ele fazia esse negócio. O tempo todo, né? 0-0, 1-1, 2-2, não importava o placar, ele fazia isso. E o Garrincha, que você citou, o Garrincha passava pelos caras o tempo todo, o jogo inteiro, independentemente do placar, né? Enfim, porque eu acho também assim, que quando você está perdendo um jogo, um clássico, o cara faz isso, é mais difícil a pessoa se controlar também. O cara fica com raiva também. Pode ser uma babaquice, mas... Cara, a gente falou aqui dos números. Esse jogador, o que eu vou falar, gente, não é um deboche, tá? Por favor, não me entendam mal. O jogador do Vasco não aguenta mais perder pro Flamengo, porra. Tô errado? Não. Os caras estão perdendo toda hora. Tomaram de 6 ano passado. Aí perde. Ontem não conseguiram jogar. Teve um momento do jogo. Foi a torcida, Mauro. A torcida tentou invadir o campo ontem. A torcida quis entrar no campo. Os caras estão todos de saco cheio, cara. Aí o cara dá um tapinha desse lado... Hoje, de cabeça fria, talvez os jogadores do Vasco, em sua maioria, nem tivesse essa reação. Mas na hora ali, fala, pô, peraí, já estamos esculachando, o cara faz isso. Aí tudo vira um problema, é isso que eu quero dizer. Tem um contexto que eu acho que a gente não pode ignorar. Mas acho que também o próprio garoto, depois do final, ele deu uma entrevista, foi até humilde. Falou, não, se eu ofendi alguém, eu peço desculpas, tudo bem, vamos em frente e ponto final. A gente vai até botar aí na tela, tá, o que disse o Wesley, que ele pede a desculpa, né, ele fala, eu não pediria, eu gosto da zoeira, é o único ponto que eu discordo do Mauro, pra mim futebol tem que ter zoeira, o outro que se controle, aí é o papo, agrediu, aí é expulso. Mas o Wesley, ele disse o seguinte, ele ainda deu uma cutucada no Felipe Coutinho, que foi um dos primeiros aí pra cima dele. Ele disse, sobre a confusão, não sou de desrespeitar, acho que é aquilo. No futebol, todo mundo sabe dar um passe virando a cara, todo mundo faz uma graça, uma letra. Isso não é desrespeitar, é o futebol. Eu me achei no momento de fazer aquilo e fiz. Só que o Coutinho achou que foi desrespeito. Eu sou fã dele. Já vi o Coutinho jogando, né? Ele coloca, não, deixa inteiro ali na tela. Kaiquinho. Já vi... Ó, deu algum problema aí, mas aí eu vou continuar lendo aqui, então. Já vi, como ele diz, ó, eu sou fã dele, já vi o Coutinho jogando na seleção. Ele tem vários passes virando a cara. Quando acontece com ele, já está bravo, porque perdeu e veio descontar em mim. Ou seja, ele dá essa cutucada no Coutinho. Eu já vi ele dando vários passes virando a cara, só que quando acontece com ele... já fica bravo porque perdeu e veio descontar em mim. Só que eu fujo de confusão, sou tranquilo. Desculpa se desrespeitei o Vasco. Não foi minha intenção. Só que é isso. Muito feliz pela vitória. Aí eu reafirmo aqui a minha postura. Eu acho legal zoar. Como eu achei legal quando o Pedrinho fez embaixadinha, quando o Edmundo dançou. Eu acho que é do jogo.
Eu acho que diz respeito à torcida do Vasco, é o futebol que joga esse time do Vasco. Pra mim é muito mais desrespeito à torcida gigante do Vasco, o que fazem as recentes diretorias do Vasco, nem sei se eu posso dizer essa, que eu não tô muito inteirado. Esse negócio não é novo, né? O Pedrinho, quando fez a embaixada faz tempo, o Edilson também fez. Edmundo. Isso é uma coisa que já existe no futebol há muito tempo, né? Muito tempo. E eu sou a favor por isso. A rivalidade fica legal com isso. Todo mundo lembra, eu ando muito com o Edilson, com o Vampeta. Todo mundo fala com o Edilson. Cara, e aquela embaixada? Cara, é o que fica marcado muitas vezes pro torcedor. Então, eu gosto da provocação. Eu vou perguntar pro Bruno, pro Flávio também. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV com baita audiência. Eu agradeço pra vocês, hein? Vamos pra um break na rádio. Seguimos na TV Jovem Pan. Bom, o Wesley pediu desculpa, falou do Coutinho. Pra mim, o grande desrespeito à torcida do Vasco é o que joga esse time e as recentes diretorias. Pra mim, não é o Wesley. Flávio e Bruno. Eu acho que a Wesley, eu acho que ele não fez nada demais, não. Tem que ser, a conversa com um jogador jovem, acho que seria assim, olha, você pode fazer a sua graça. Só que assim, os caras vão querer te bater, então você aguenta. Assim, mais ou menos isso, beleza? Beleza. Acho que eu falaria mais isso com o Wesley. Vem cá, você fez a graça, os caras te bateram, também não reclama. Você sabe que os caras vão te bater, então beleza. Eu faço a graça, se me bater não tem problema. Então, vamos embora, Mas aí quem bate tá errado, pô. Se o cara entrar pra bater, pra quebrar o outro, esse pra mim é o grande crime do futebol. Sim. É o cara deixar o outro 6 meses fora, 1 ano. Se o cara dá-lhe um tapa na cara, pra mim é menos pior. Sim, ele vai ser expulso. Agora, dá pra quebrar, aí sim é o... Sim. Eu também não acho certo, mas assim, ele tem que saber que isso pode acontecer. Então, eu não tenho nada contra ele fazer, não. É só ele ficar ligado. Você sabe que pode ter reação. Sei, eu seguro. Então, beleza. Então, vamos embora. Flávio. Pô, olha, eu só gosto de futebol porque tinha isso. Se eu nascesse hoje, eu ia fazer qualquer coisa, menos ser cronista esportivo, você pode ter certeza. Não, o que se apresenta hoje em termos de futebol no Brasil, eu jamais seria. Aí que é um desrespeito ao futebol, né? Pois é. Os jogos horrorosos que tem hoje. Eu jamais seria jornalista esportivo. Eu nasci no tempo certo, na hora certa. Porque realmente isso que se apresenta aí, pra mim, não dá nem pra chamar de futebol. Tanto que eu falo que eu assisto futebol inglês, quase sempre e tal. Eu gosto de... O Thomas Miller deu uma declaração ontem muito legal. Ele falou assim, eu li uma estatística que diz que eu tive mais participação em gols do que o Zidane. Ele diz assim, as estatísticas são boas, elas devem ser vistas e tal, mas elas não contam toda a verdade. O futebol é magia, é fantasia. E o Zidane está numa prateleira que eu nunca consegui chegar. Então não adianta. E olha que estão falando de gol, hein? De gol. Para mim, esse tipo de jogador tem que ser... Por exemplo, os caras que... Se sou eu o árbitro, expulso todos os caras do Vasco que foram pra cima dele. Todos. Tem um jeito do Wesley não fazer graça. Toma a bola dele. Eu lembro que tinha os meninos da Vila, que eram o Robinho, o Diego e tal. Eles faziam gol e eles pescavam. E os caras ficavam loucos, né? Aí eu falei assim, não deixa fazer gol, pô. Eles não vão pescar. É simples. E aí os caras continuaram bravos, eles continuaram pescando e foram campeões. Sabe, é engraçado, a arte não pode ser combatida, não. Agora, tem que isso aí que o Bruno falou, eu também concordo. Vai ter reação e tal, não sei o que tá. Aproveita isso até para acabar a expulsão dos caras. A arte nunca é agressiva. Eu acho que a arte nunca é agressiva. O Mário Sérgio, o Ronaldinho Gaúcho, só os caras que faziam isso. A gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan, em 2 segundos eu vou te devolver a palavra. De volta, hein? De volta à rádio, também na TV Jovem Pan. Flávio concordando comigo. Eu também Por outro lado, eu concordo com uma coisa que o Mauro falou. Eu acho que até a zoeira. Eu acho que até a zoeira é arte. Eu acho que tem que fazer o tempo inteiro. Eu acho que ele tem que fazer o tempo todo, se ele pode fazer. Essa coisa de só fazer quando tá ganhando, o Mauro tem razão nesse aspecto. Tem que fazer sempre. Tem que ser. O cara tem que ser... Ele tem que ser um cara... O futebol pra ele tem que ser uma coisa lúdica. Uma vez eu... Uma diversão, né, pô? Claro. Tá perdendo isso. O futebol tá deixando de ser diversão. Uma vez o Carlos, goleiro ele era goleiro da Ponte. E aí ele ficava fazendo aquecimento e tal, e o goleiro era o Aranha. Aí ele ia começar o jogo, ele encostava no Aranha e falava uma coisa no ouvido do Aranha. Toda hora. Aí eu entrevistei o Aranha e falei, o que o Carlos fala pra você? Ele fala assim, divirta-se, aproveite,
que isso passa. Divirta-se, aproveite, divirta-se. Acima de tudo, divirta-se. Porque a coisa já está bélica, esses animais que vão lá, que se matam e tal. A coisa sabe, é outra coisa. Eu gosto do lúdico, eu gosto isso aí para mim é uma delícia. Isso aí me lembra os grandes jogadores. Concordo com o Mauro, tem que fazer sempre. Não só quando está ganhando. Se ele faz isso quando está 0-0, não tinha confusão. Eu acho que tem que fazer sempre. Sério? Agora, quando ele faz ali, tem um contexto assim, com o jogador do Vasco tem de que, pô, peraí, agora que tá 2-0, você dá esse toquinho de lado. E outras. Quantas vezes você teve a bola no seu pé o jogo inteiro e você não fez isso? E já é evidente. Joga pra torcida também. Exato, é uma maneira. Bacharé, tá vendo lá? Exato, os dois jogam. Um joga pra torcida que tá 2-0, tá tirando uma onda, e o outro fala, agora eu sou o valentão aqui, comigo não. Aqui... Bola não joga, vai brigar, briga. Exato, você acaba favorecendo. Eu acho que tem que fazer o tempo todo. Eu acho que nós precisamos de mais jogadores assim. Mas, infelizmente, acho que na base os caras nem deixam o cara fazer isso. O moleque faz isso na base. Teve a convocação, falei na sexta-feira aqui, o técnico da seleção sub-20 não convocou o jogador do Flamengo, que se chama Rian, de 17 anos, sob a alegação que ele é muito firuleiro. Não, ele é muito bom, ele é firuleiro. Não tá de brincadeira, né, gente? Não pode, quer dizer, o Garrincha não seria convocado pela seleção sub-17 do Brasil, cujo nome do técnico eu não sei e, pelo jeito, não vou nem querer saber. O Garrincha não seria convocado. O Ronaldinho Gaúcho não seria convocado. O Mário Sérgio não seria convocado. Vai te catar. O próprio Neymar. O Neymar não seria, imagina. Neymar é um pouco assim. Jamais seria convocado. Aí convoca pé duro, jogador que dá porrada, jogador que quebra a perna, jogador que finge com 1 minuto de jogo que tá machucado, fica deitado, enchendo o saco, travando o jogo o tempo inteiro. É isso que querem? Tá bom, então. No futebol, a provocação sempre fez parte do jogo. E lances como o de Wesley mostram a essência do futebol brasileiro: ousadia e talento. A reação exagerada dos jogadores do Vasco revela mais sobre a frustração com a derrota do que sobre um suposto desrespeito. Craque Neto e Pilhado foram duros nas críticas, enquanto Mauro César trouxe um olhar mais ponderado. No fim das contas, o que realmente importa é que o Flamengo venceu com autoridade e Wesley apenas demonstrou personalidade. E você, o que acha dessa polêmica? Deixe sua opinião nos comentários.